Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, agora há 127 dias das nossas eleições presidenciais. E a cada dia que passa, fica mais difícil para o presidente da República esconder o seu desespero, disfarçar a sua preocupação em relação ao seu futuro, assim que ele perder o cargo da presidência da República e, inclusive, as suas imunidades, que farão com que ele preste contas à nação de muitas coisas que aconteceram ao longo desses últimos anos. Ontem ele foi informado de mais uma situação muito desesperadora, que está vindo em direção ao Brasil um grande cometa, especificamente apontado para o governo Bolsonaro e, mais especificamente ainda, apontado para a cabeça do próprio presidente da República. Mas que cometa é esse? Do que eu estou falando? Pois bem, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe com seus amigos, os seus parentes. Dê o seu joinha, porque é muito importante também, é só arrastar o mouse para aquele joinha que aparece aí embaixo da tua tela e mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, antes de entrar aqui no assunto cometa, que é muito importante, é sempre importante também a gente salientar algumas coisas que uma pessoa como eu, como vocês aqui, não podemos deixar passar despercebidos, né? O caso Genivaldo Santos de Jesus. Bom, a gente está vendo aqui hoje na coluna do UOL, essa informação aqui. Caso Genivaldo, ONU pede investigação completa e célere. Por que a ONU está se envolvendo nessa questão? Por uma razão muito simples e que, infelizmente, os grandes veículos de comunicação não têm colocado para o povo brasileiro para que a gente reflita sobre isso, né? A ONU está se metendo nisso porque o presidente do nosso país tem ficado inerte em relação a isso. E quando ele faz isso, ele endossa agressões contra direitos humanos. Então, por isso que a ONU está envolvida nessa situação. Claro que todos esses acontecimentos acabam repercutindo sobre a intenção de voto aqui no nosso país também, precisamente sobre as pessoas que se declaram cristãs, as pessoas que se declaram evangélicas. Hoje, mais cedo, eu fiz um vídeo onde eu abordo parte dessa questão, onde uma pesquisa do Datafolha aponta que pelo menos 61% das pessoas que se declaram evangélicas não vão votar em Bolsonaro. Ele ficou absolutamente destemperado ontem na sua live, a linguagem corporal era muito evidente, ele mentiu, estava transtornado, e isso apenas foi uma continuidade do comportamento destemperado que ele teve ao longo do dia, onde ele também teve o mesmo tipo de fala, o mesmo tipo de postura, sempre lamuriando, e mentindo. Como é que pessoas que se declaram religiosas recebem um mentiroso dentro de um templo para ficarem endossando também as mentiras de Bolsonaro? Não é sempre demais lembrar que o Bolsonaro sempre apoiou a tortura. Então esse episódio que aconteceu, para ele foi uma coisa indiferente, tanto é que ele até agora não falou absolutamente nada. Ele está totalmente mudo em relação a isso. Isso passa a ideia para as pessoas que ele de fato apoia a tortura, como ele fez ao longo da vida dele inteira, né? Para que a gente não tenha dúvida, é só a gente resgatar aqui as falas de Bolsonaro elogiando o Brilhante Ustra, né, batendo continência para Brilhante Ustra, quando foi o impeachment da ex-presidente Dilma, homenageando o Brilhante Ustra, uma coisa aterradora. Quando a gente vê os filhos de Bolsonaro andando de camiseta dentro do Congresso Nacional, homenageando um torturador, vamos lembrar, né, Jesus Cristo foi torturado antes de ser morto. Aliás, ele foi morto sob tortura também, como foi morto Jesus, o Genivaldo Santos de Jesus, naquela câmara de gás que nós assistimos. Então, quando o evangélico vê isso, qual é a identidade que ele pode ver? E nós temos o dever de alertar essas pessoas que não perceberam isso, desse tipo de situação. Que essas pessoas que são boas de coração, pessoas que amam o próximo, fazem bem ao seu semelhante, essas pessoas não podem ter absolutamente nada em comum com a figura do presidente da República. Então eu não podia deixar de fazer esse registro. E agora vamos para o cometa. Gente, o Bolsonaro foi informado ontem, isso pode explicar muito porque ele estava tão destemperado além das informações das pesquisas eleitorais. Brasil tem estoque de diesel para menos de 20 dias e Ministério das Minas e Energia convoca ANP e Petrobras. Diz a matéria do Valor Econômico, um jornal direcionado ao mundo econômico, ao mercado.
Atualmente, os importadores diminuíram o ritmo de compra no exterior devido ao congelamento do preço do diesel vendido pela Petrobras, que torna a venda do derivado pouco ou nada atrativa comercialmente. O que está acontecendo, gente? O governo Bolsonaro está numa sinuca, porque ele está tentando represar o valor do diesel, porque há uma pressão diante da política econômica de Paulo Guedes, a política que a Petrobras segue, há uma pressão muito grande para que o preço do diesel no varejo seja aumentado. Por quê? Porque o diesel lá fora está custando mais caro e o preço que a gente paga aqui no nosso país, em função da paridade com os preços internacionais, sobe junto com o dólar, sobe conforme a variação do preço do diesel. Só que parte do diesel que a gente tem no nosso país hoje é importado, porque as refinarias que poderiam estar fazendo o refino desse diesel foram desestruturadas no governo Bolsonaro para serem entregues a preço de banana, porque você deprecia o bem, né, e você vende baratinho, como se fez na refinaria lá na Bahia, a Randolfo Alves. Só para a gente ter uma ideia, vou pegar aqui essa informação. Refinaria Randolfo Alves privatizada. Lucro para acionistas e prejuízo para o povo. A refinaria, ela faz lá o refino e ela vende pelo preço que ela quiser. Quem não quiser comprar, que não compre. E onde é que está a competição aí que o Paulo Guedes sempre fica dizendo, né? Que isso é favorecer o cidadão, enfim, favoreceu porcaria nenhuma. E quem está comprando diesel lá fora são empresas privadas. Se o preço lá fora está mais alto e o preço que está aqui dentro não compensa que eles vendam esse diesel aqui, então eles param de trazer o diesel para cá. O que eles querem é que a Petrobras coloque o preço do diesel mais acima. Se eles fizerem isso, se a Petrobras fizer isso, aí eles conseguem trazer o diesel pelo preço que eles estão comprando lá fora, colocam o lucro aqui dentro e vendem. Só que se isso acontecer, nós vamos ter um problema muito sério aqui no nosso país, porque ninguém aguenta mais o reajuste de energia em qualquer nível aqui no nosso país. Já não chega os reajustes que nós estamos vendo em todos os cantos e ter mais um reajuste em cima de outro reajuste. Reajuste é um termo que eles usam, né? Na verdade, é um aumento. Então, a privatização não ajudou. E se não trouxerem diesel aqui para dentro do Brasil, o que é que pode acontecer? Mais uma informação. Diesel em refinaria privatizada na Bahia é 24% mais caro do que o da Petrobras. Olha só a situação, gente. Ou o governo Bolsonaro aumenta o diesel aqui dentro para que eles possam importar o diesel lá de fora e possam vender no mercado e a gente não terá um desabastecimento, ou o Bolsonaro faz todo tipo de estratégia, faz todo tipo de pressão para se congelar o preço do diesel e nós vamos ter a queda de importação de diesel e, portanto, um desabastecimento aqui dentro, um racionamento de diesel. Então nós vamos ter um problema muito sério, porque se nós tivermos um racionamento de diesel aqui dentro, nós vamos ter um colapso. E se tiver um aumento, nós vamos ter uma situação também muito problemática. Então esse é o cometa que está vindo em direção à cabeça do presidente da República. Sabendo disso, o Arthur Lira, o aliado principal, né, que está querendo que o Bolsonaro se reeleja, e o Bolsonaro se reelegendo, né, ele continua dono do orçamento, está tentando um pacote junto ao Congresso Nacional para atenuar essa situação toda. Então, a matéria diz, Lira prepara vários projetos sobre combustíveis e energia. Medidas vão de subsídios para caminhoneiros e motoristas de aplicativos à isenção de impostos sobre a bandeira tarifária. O objetivo é conter inflação em ano eleitoral, ou seja, depois das eleições, eles abririam a torneira para ferrarem o povo brasileiro. A preocupação está muito grande. Inclusive, me chamou a atenção hoje a preocupação do cenário que está se desenhando aqui no Brasil. Isso pode apontar com uma situação ainda mais desfavorável ao presidente da República, que para os interesses que estavam controlando o processo de uma certa forma, na medida que eles influenciam a opinião pública, isso mexe com o tabuleiro de uma maneira geral. O editorial do Globo hoje é muito elucidativo disso que eu estou falando para vocês. A história é essa aqui, que o Globo está dizendo. É cedo para dizer que não haverá segundo turno. Pesquisa traz esperança à campanha de Lula, mas vencer na primeira rodada interessa a ele e não ao Brasil. Então está fugindo do controle, né? Porque eles queriam que nós tivéssemos a figura do Bolsonaro viabilizada ao máximo
porque a figura do Bolsonaro inviabilizando o nosso debate de uma maneira geral torna refém o futuro presidente da República, que poderá ser cobrado no futuro de não ter exposto ali uma série de pautas, uma série de informações durante o processo eleitoral. E se as coisas continuarem como elas estão caminhando, a situação vai ficar ainda pior para o Bolsonaro. Inclusive, né, a gente não pode desprezar a possibilidade dele sofrer uma corrosão muito grande e, tendo o segundo turno aqui no Brasil, ele sequer está presente no segundo turno. A gente não pode descartar disso, gente, porque esse cometa que eu estou falando aqui para vocês, ele não é pouca coisa, não. É só vocês imaginarem o que representa um reajuste pesado, um aumento pesado no diesel aqui no Brasil, ou simplesmente o racionamento de diesel, o que vai acarretar no Brasil. Detalhe, no segundo semestre aqui no Brasil sempre é um consumo maior de diesel. Por quê? Porque vão se aproximando as compras de Natal, vão se aproximando as estruturas que fabricam produtos, a gente tem um maior fluxo nas estradas, um maior fluxo de mercadorias e um maior consumo de diesel também. Sem falar também em viagens, feriados, enfim. Naturalmente se tem um consumo maior. Se nós tivermos um racionamento, a bomba, o cometa vai cair em cima da cabeça de Bolsonaro. E se nós não tivermos um racionamento e tivermos um aumento no diesel, o cometa igualmente vai cair na cabeça do Bolsonaro. Eleitoralmente, isso é um desastre. Eleitoralmente, isso muda muitas coisas aqui no nosso país. O quadro está diante agora de uma grande interrogação, nós estamos diante de uma grande interrogação. E a gente tem que acompanhar agora qual será o comportamento dos grandes veículos de comunicação, porque eles vão querer influenciar de todas as formas possíveis, tudo que for possível dentro dessa perspectiva, né, que o jogo continue dentro de um certo controle, que os candidatos que estão aí assumam algumas propostas, assumam algumas plataformas, se comprometam com esses grandes grupos, porque se aparecer um candidato com grande apoio popular e ganha as eleições com muita envergadura, isso aí dificulta muito a manobra desses grandes grupos contra o futuro presidente do nosso país. Bom, gente, são essas reflexões, o cometa está vindo, vamos aguardar algumas semanas aí e vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai ter alguma novidade. Não tendo nenhuma novidade, a gente tem que ficar muito esperto, porque o Brasil pode ter muitas turbulências internas, né? E vamos acompanhar o comportamento dos veículos que tratam da informação. Por enquanto, eles não estão falando isso pra gente, mas eles vão ter que falar daqui a pouco, eles vão ter que reverberar isso aí. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, mande seu comentário para cá, porque é sempre muito importante, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau! Quai, seu app de vídeos curtos.